O refúgio como chamado da alma. Há dias em que tudo lá fora parece barulho, um ruído áspero, insistente, que cansa o corpo antes mesmo que ele levante da cama. Há manhãs em que o simples ato de vestir-se e sair parece um esforço hercúleo. Não é preguiça, não é fraqueza, e definitivamente não é falta de vontade de viver. É como se algo mais profundo, mais antigo, estivesse sussurrando: fique em casa, fique em silêncio, fique consigo. E talvez você tenha escutado esse chamado. Mesmo sem entender de onde ele vem, a cultura nos ensinou que o mundo está lá fora, que a vida acontece no movimento, na presença social, no fazer constante. Mas e se o seu movimento agora for para dentro? E se o recolhimento não for um desvio, mas um rito de passagem? James Hillman dizia que a alma fala por imagens, não por conceitos. E às vezes, a imagem mais poderosa que ela pode evocar é a da porta fechada, do silêncio dentro da sala, do corpo enroscado na manta, da janela que filtra a luz como se filtrasse o caos. A casa, neste cenário, não é prisão, é símbolo, é espelho. Carl Jung via a casa como um arquétipo do próprio inconsciente. Cada cômodo, uma parte do nosso mundo interno, o porão como sombra, o quarto como vulnerabilidade, a cozinha como alquimia, a sala como lugar do encontro entre personas. Ficar em casa, então, pode ser mais do que um comportamento. Pode ser um mergulho. Pode ser um reencontro com camadas suas que não cabem na rua, que não se mostram no trabalho, que não se ajustam às exigências do mundo. E quando esse desejo de ficar em casa aparece com força, é comum a mente julgar. Estou me isolando demais. Estou ficando estranha. Será que estou regredindo? Mas Hillman nos ensina a olhar para o comportamento com olhos arquetípicos e não com a lente do julgamento moral. Aquilo que se repete, que insiste, que se manifesta com intensidade, é a alma tentando ser escutada. E talvez, só talvez, esse impulso de recuo não seja um defeito a ser corrigido, mas uma direção, um ponto de partida. Não se trata de romantizar o isolamento, mas de reconhecer a linguagem oculta por trás dele, de perguntar: o que em mim está sendo chamado a parar? O que em mim está cansado de se mostrar? O que em mim quer voltar para casa, não como endereço físico, mas como verdade emocional? Jung falava sobre o isolamento voluntário como parte do processo de individuação. Uma fase em que a alma se recolhe para se diferenciar, para encontrar sua forma própria, para ouvir-se sem as vozes do mundo. Então, quando você se percebe escolhendo o silêncio ao invés da festa, a cama ao invés da reunião, o chá ao invés do barulho, talvez não esteja fugindo, talvez esteja respondendo a uma convocação interna, a um chamado antigo, a um impulso da alma que já entendeu que, antes de voltar ao mundo, você precisa voltar para si. E a pergunta que nos guia hoje é essa: você está se escondendo do mundo ou ouvindo um chamado sagrado? A dor silenciosa. Quando ficar em casa é uma forma de fuga inconsciente. Às vezes o corpo quer ficar no canto, ficar na penumbra, ficar quieto. Mas nem sempre esse querer vem de um lugar calmo. Muitas vezes, ele vem da exaustão de tentar existir em um mundo que exige sorrisos quando o peito está afundando. A alma sente e se retrai, não por escolha livre, mas por defesa, como quem coloca a mão sobre uma ferida aberta, tentando protegê-la do toque alheio. Quando a alma dói e não é ouvida, o lar se transforma num abrigo silencioso, um casulo onde, por alguns instantes, é possível respirar sem precisar parecer forte. Essa vontade de não sair, de não falar, de não se mostrar, não é frescura. É cansaço emocional acumulado. Um cansaço que vem de anos tentando ser aceita, compreendida, validada. De anos convivendo com o medo constante de ser rejeitada por ser quem é. De ser vista, julgada e descartada. E quando essa dor não encontra colo,
ela se transforma em paredes, em cortinas fechadas, em desculpas repetidas para evitar encontros, não porque você não ame as pessoas, mas porque está difícil continuar se machucando tentando ser amável. O lar vira um lugar onde o caos de fora não te invade, onde você pode controlar o volume, a luz, o tempo, mas aos poucos esse refúgio também pode se tornar um labirinto, um espaço onde a alma se encolhe tanto que começa a se esquecer de como era viver em expansão. O medo da exposição vira regra, a ansiedade de ser vista paralisa. A solidão, antes escolhida, começa a pesar. E ainda assim, sair parece mais assustador do que permanecer, porque sair significaria arriscar-se novamente. E quem já sangrou em praça pública sabe como dói se abrir mais uma vez. A neurociência mostra que o cérebro busca alívio imediato diante da dor. Quando ficamos em casa e evitamos o desconforto social, o cérebro interpreta isso como recompensa. Um pequeno alívio, um suspiro, um momento em que nada mais nos exige, mas esse alívio é passageiro. E com o tempo, o que deveria ser descanso vira anestesia. O que deveria ser escolha vira prisão. E o que parecia autocuidado se transforma em esquecimento de si. Hillman nos convida a olhar para esse sintoma não como erro, mas como direção. Para ele, todo sintoma é linguagem da alma. E o desejo de isolamento, mesmo quando marcado por dor, é também uma chave, um portal, um pedido silencioso para olhar para o que ainda não foi olhado, para escutar o que ainda sussurra debaixo da rotina. Talvez o isolamento que te envolve hoje não seja apenas proteção. Talvez ele esteja dizendo: há algo em mim que ainda dói e precisa ser acolhido, não ignorado. E nesse espaço entre o querer ficar e o não saber porquê, mora uma dor antiga. Uma dor que não se resolve com frases prontas, nem com soluções rápidas. Uma dor que pede escuta, presença e coragem de não fugir de si. Porque só quando reconhecemos o que está ferido é que podemos começar a compreender para onde a alma quer nos levar. E talvez, nesse momento, a alma esteja dizendo: não me cure com pressa, me ouça com verdade. Erro invisível: confundir introspecção com estagnação vibracional. Existe um momento em que o silêncio deixa de nutrir, em que o recolhimento, que antes era bálsamo, começa a pesar como ausência. É um ponto sutil, quase imperceptível, em que o estar só deixa de ser escolha e passa a ser hábito inconsciente. A introspecção, que deveria ser um solo fértil para novas imagens da alma, se transforma num chão árido. A mente gira em círculos, a energia se encolhe e a casa, outrora templo de reconexão, vira um cenário de repetição. Não é fácil perceber quando isso acontece, porque há uma sensação de segurança na rotina silenciosa, há um alívio em não se confrontar com o mundo. Mas também há um risco, o risco de parar, de se escutar de verdade, de apenas se esconder no que parece espiritualidade, mas que no fundo é medo disfarçado. A introspecção fértil é viva, imagética, simbólica. Ela traz sonhos, visões, sensações novas. Já a estagnação vibra no mesmo tom todos os dias. Ela adormece, ainda que em nome da calma. James Hillman dizia que a alma não quer respostas, ela quer imagens vivas. E uma alma sem imagens começa a se sentir perdida, começa a esquecer seus próprios símbolos. Quando o estar em casa não traz mais visões, não provoca mais memórias, não convida mais à escuta profunda, então é possível que a introspecção tenha virado zona de conforto, um lugar onde a dor não é curada, apenas silenciada, onde os ciclos emocionais não são transformados, apenas repetidos em silêncio. É nesse ponto que o espiritual se confunde com o cômodo, onde o incenso que antes era ritual vira hábito, onde o silêncio que antes era sagrado se torna invisibilidade emocional. A falsa contemplação
não nasce da calma, mas da fuga. E ela se alimenta do medo de se colocar no mundo, o medo de ser rejeitada, de falhar, de se perder. Então é mais fácil ficar, é mais seguro não tentar. Mas, aos poucos, o tempo passa e a alma se entristece. Quando não há intenção consciente, a casa vira caverna de hibernação psíquica, um espaço onde a energia não circula, onde o corpo não vibra, onde os sentimentos não respiram. Não é útero criativo, é suspensão, é espera sem gestação. E essa espera silenciosa, quando prolongada demais, começa a adoecer. Começa a pesar no peito, porque até mesmo a introspecção precisa de renovação, de movimento simbólico, de presença viva. E talvez o que esteja faltando não seja sair de casa, mas reanimar a alma que habita esse espaço, com novas imagens, novos rituais, novas escutas, revelação contraintuitiva. O isolamento pode ser um processo de incubação espiritual. Nem toda reclusão é fuga, nem todo silêncio é ausência. Há momentos em que o isolamento não representa cansaço, mas preparo, como a semente que precisa da escuridão para se reorganizar, como o ventre que acolhe antes de dar à luz. Há fases em que a alma nos convida a não ser para o outro, para enfim ser para si, não como egoísmo, mas como gestação simbólica de uma parte esquecida de nós. É difícil compreender esse chamado quando se vive numa cultura que valoriza a performance, a exposição, o estar visível. Ficar em casa, não responder, desligar-se. Tudo isso pode parecer desistência aos olhos do mundo. Mas aos olhos da alma, pode ser exatamente o oposto. Pode ser o momento em que algo começa a se formar por dentro, algo que ainda não tem nome, algo que só pode ser sentido no silêncio absoluto. Na física quântica, fala-se da potência do não observado, aquilo que ainda não foi colapsado pela atenção do mundo. E talvez, dentro de casa, no invisível do seu cotidiano, existam realidades sendo gestadas, pensamentos novos, coragens silenciosas, sonhos que ainda não ousaram virar palavras. Porque é ali, longe do olhar externo, que a alma pode brincar de ser o que quiser, sem julgamento, sem interrupção. A casa, nesse contexto, vira santuário, mas só se for carregada de presença, só se as paredes respirarem junto com o seu corpo, só se os objetos deixarem de ser entulhos e se tornarem símbolos, um vaso com planta que cresce, um pano de mesa que acolhe o café da manhã, um incenso que queima com intenção, um som que limpa o ambiente como quem prepara o altar. A casa deixa de ser cenário, torna-se espelho. Jung dizia, o encontro com o inconsciente requer solidão. Mas não qualquer solidão, uma solidão habitada, uma solidão que conversa com o sagrado, não com o medo, que oferece espaço para que a alma se reconheça em suas próprias imagens. E quando isso acontece, a reclusão deixa de ser ausência de mundo e se torna presença de si. Maturação. Incubação espiritual. Como se a alma, em silêncio, estivesse preparando novos contornos para se mostrar quando chegar a hora certa. Caminho prático. Como transformar sua casa em um portal de alta frequência. Há uma diferença profunda entre estar em casa e habitar a casa. Um corpo pode ocupar o espaço por anos e, ainda assim, não sentir-se presente. Porque presença não é apenas física, é vibracional. E toda casa tem uma vibração, uma frequência emocional que ecoa nas paredes, nas janelas, nos objetos esquecidos em cantos escuros. Quando a alma não é escutada, a casa se torna espelho desse abandono. Mas quando há consciência, intenção, silêncio ritualístico, o lar começa a se transformar. A ciência já mostrou que o ambiente físico impacta diretamente a bioquímica do nosso corpo. Luz natural aumenta a serotonina. Aromas sutis ativam o sistema límbico. Sons harmônicos influenciam nossos batimentos cardíacos. Um espaço pode curar, pode nutrir,
Pode sussurrar à alma que ela está segura, mas para isso ele precisa ser cuidado como um templo, não de forma religiosa, mas simbólica, com gestos pequenos que carregam grandes significados. Imagine começar o dia com um ritual simples. Antes de falar com o mundo, você fala com a sua alma. Acende uma vela. Respira profundamente por 3 minutos. Escuta uma música que te emociona. Toca na planta que sobreviveu. Agradece. Não por obrigação, mas porque o simples fato de estar viva já é um milagre cotidiano. Esse gesto, por menor que pareça, muda tudo. Ele reancora sua energia. Ele transforma o espaço em extensão do seu estado interno. Ele diz ao corpo: aqui eu sou recebida. Há também os objetos que se tornam âncoras vibracionais. Um cristal que te acompanha desde um momento difícil. Uma xícara que pertenceu à sua avó. Um caderno onde você escreve as verdades que não diz a ninguém. Esses itens, quando carregados de presença, viram portais, mantras silenciosos, pontes entre o que você sente e o que você esqueceu que podia sentir. Eles não precisam ser caros, nem bonitos, precisam apenas ser verdadeiros. A casa, então, deixa de ser cenário de fuga e se torna amplificadora de intenções. Toda reclusão que nasce sem consciência tende a virar cansaço, mas toda solitude que nasce do ritual se transforma em fonte. Quando você escolhe estar com você com intenção e afeto, sua energia muda, o campo muda, e a alma começa a despertar de dentro do próprio silêncio. Não é preciso grandes mudanças. Às vezes, tudo começa com um gesto, um único gesto que diz: eu me escuto, eu me honro, eu permaneço. A metáfora viva, a casa como templo interno em reconstrução. Às vezes, a vida nos fecha a porta do mundo para que possamos, finalmente, olhar para dentro. Não como punição, não como falha, mas como convite profundo à reconstrução. A alma, em sua sabedoria silenciosa, sabe quando é hora de recolher os pedaços espalhados, sabe quando é preciso trancar o portão, apagar as luzes e escutar o eco do que ficou calado por tempo demais. Nesses momentos, o lar externo se torna reflexo do que está acontecendo no templo interno. É como se cada parede carregasse uma emoção não dita, como se cada cômodo revelasse um aspecto da psique que pede atenção. E, sem perceber, começamos a limpar, organizar, mudar móveis de lugar. Não por estética, mas por intuição. Porque algo dentro de nós quer respirar de novo, quer espaço, quer luz. James Hillman dizia que a alma quer profundidade, não solução. E é nessa profundidade que a casa silenciosa se torna viva. O tarô representa esse movimento com a carta do eremita, a figura solitária que carrega uma lanterna. Mas essa luz não é para os outros, é para ele, para iluminar os próprios caminhos internos, para enxergar no escuro onde está a dor, onde mora a sabedoria, onde ainda pulsa um desejo esquecido. O eremita não foge do mundo, ele se prepara, ele recolhe símbolos, ele escuta aquilo que só pode ser escutado quando todos os sons cessam. É preciso coragem para atravessar esse tempo, coragem para ficar sem respostas, para não produzir, para não se mostrar, coragem para sentir o que queríamos evitar, para acolher o que sempre afastamos. Mas é nesse território silencioso que a alma encontra maturação. É ali que as novas formas começam a germinar, mesmo que, por fora, tudo pareça estagnado. A verdade é que a alma trabalha em silêncio. Ela constrói por dentro, antes de se revelar por fora. Estar em casa nesses momentos não é prisão, é preparação. Não é fraqueza, é renascimento. Como a crisálida que parece imóvel, mas dentro dela a borboleta está sendo tecida. Há processos que não podem ser apressados, que precisam da pausa, do escuro, da ausência de olhares. E talvez agora a sua alma esteja pedindo exatamente isso. Um tempo para voltar a ser.
um tempo para reaprender a escutar, um tempo para reconstruir o templo, tijolo por tijolo, silêncio por silêncio, verdade por verdade. O chamado da alma silenciosa. Talvez você tenha passado boa parte da vida acreditando que o mundo só reconhece quem aparece, quem fala alto, quem se expõe. Mas há almas que nasceram com outra frequência, almas que se revelam no silêncio, que amadurecem na solitude, que não precisam do palco, mas sim de um espaço onde possam, enfim, respirar. James Hillman nos convida a olhar para o comportamento com olhos arquetípicos, a escutar o que está por trás dos gestos, a decifrar o que a alma está tentando comunicar quando você simplesmente prefere ficar em casa. Carl Jung dizia: o que você resiste, persiste. O que você olha de frente, se transforma. E talvez, nesse instante, você esteja diante desse espelho, entre o julgamento e a escuta, entre a culpa e a verdade. Ficar em casa pode ser muitas coisas. Pode ser fuga, pode ser proteção, pode ser dor, mas também pode ser busca, pode ser reencontro, pode ser uma oração que não tem palavras. E tudo depende da forma como você olha para isso. O mais importante talvez não seja mudar o comportamento, mas revelar a alma por trás dele, entender o que esse gesto está tentando te mostrar. O que essa escolha carrega de significado simbólico, porque no fundo você não está se isolando, você está tentando ouvir algo que o mundo insiste em abafar. Uma voz antiga, uma sabedoria esquecida, um chamado que vem das partes mais profundas do seu ser. E se, em vez de se culpar por querer ficar, você escutasse? E se esse desejo de recolhimento for um sinal de que sua alma está pedindo espaço, pedindo cuidado, pedindo escuta? Talvez o que você sente não seja fraqueza, mas sensibilidade. Talvez o que te faz parar não seja estagnação, mas reverência. E talvez, só talvez, esse silêncio que você carrega seja o início de um novo ciclo. Um ciclo em que você não precisa se explicar, se provar, se forçar. Um ciclo onde basta ser. Ser com verdade, ser com presença, ser com coragem. E se a sua vontade de se recolher for, na verdade, a sua alma pedindo para voltar para casa,